Meus amigos, tudo bem? Dando sequência ao nosso estudo, portanto, a partir de agora, nós vamos adentrar ao estudo propriamente dito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, nós já sabemos que ele é regido pela doutrina da proteção integral, de modo que tanto crianças quanto adolescentes gozam dos mesmos direitos que os adultos e, além disso, em razão da sua condição de pessoa em desenvolvimento, eles possuem direitos próprios, ou seja, eles são sujeitos de direitos que as pessoas adultas não possuem. Então, eles possuem um tratamento igualitário com relação aos adultos e, em algumas peculiaridades, em razão desse estágio de desenvolvimento, eles também possuem um rol diversificado de direitos. Perfeito? O artigo 3º traz para nós, inclusive, as diretrizes principais. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. E aí, na sequência, o parágrafo único, os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, famílias ou a comunidade em que vivem. Geralmente, esse artigo ele é objeto de cobrança naqueles concursos realizados por secretarias de educação, para professores do nível médio, do nível fundamental, para técnicos de nível fundamental e médio. Então, esse tipo de artigo que é tratado no ECA, nesses concursos, possui uma incidência de cobrança bem significativa. Portanto, esse é um artigo que não dá para deixar passar batido, ok? E aí, veja, gente, portanto, diante do que o artigo 3º traz para nós podemos esquematizar algumas características básicas dessa doutrina da proteção integral. Primeira delas, a absoluta prioridade, ou seja, em relação à prestação de serviços públicos e verbas destinadas a seu benefício, crianças e adolescentes possuem preferência, inclusive nós vimos na outra parte da aula, que com relação a essa categoria de pessoas, o Estado jamais pode se negar a implementar determinada política pública sob o argumento de que não tem grana. Com relação a essa categoria de pessoas, não, ok? Exemplo, cabimento de ação civil pública para vaga em creche. Como assim? Ora, suponhamos que eu tenho em um bairro uma creche e essa creche está superlotada. E aquela criança que está fora da creche? O Estado, ele pode se negar a ajudá-la? Não, ele não pode se negar a ajudá-la sob o argumento de que não tem vaga suficiente, sob o argumento de que ele não tem condição financeira de custear mais uma criança na creche. Em razão da absoluta prioridade, essa criança ela vai sim, de algum modo, ser integrada no sistema de serviço prestado pelo Estado. Se não for naquela creche, o Estado ele vai ter que adotar uma medida que, de alguma forma, atenda à necessidade dessa criança. Tudo bem? Também é característica da nossa doutrina da proteção integral, generalidade de proteção do Estatuto, ou seja,
todas as pessoas que não têm 18 anos completos, elas são sujeitas de direitos. E aí nós vamos ver, inclusive, que em se tratando de algumas situações, como, por exemplo, prática de atos infracionais, que até mesmo pessoas entre 18 e 21 anos, elas ainda são regidas por algumas disposições do ECA. Então, por exemplo, se eu tenho um adolescente que com 17 anos cometeu um ato infracional, e a gente vai estudar isso depois com calma, não se preocupe agora, veja que se porventura ele pegar uma medida de internação de até 3 anos, ela pode muito bem ser regida ali com seus 18, 19 e 20 anos, ainda pelas disposições que são trazidas do Estatuto, ok? Ou seja, qual é a regra? A regra é que todas aquelas pessoas que tenham menos que 18 anos sejam regidas pelo ECA e, excepcionalmente, uma categoria de pessoas entre 18 e 21 anos, elas também se sujeitam às disposições do Estatuto. Tudo bem? Portanto, são características da doutrina da proteção integral: absoluta prioridade, generalidade de proteção do Estatuto, proteção integral, sendo, portanto, tratada como um sistema de proteção à infância e à juventude. Então, veja, quando eu digo a vocês assim, ora, a sistemática brasileira trabalha com a doutrina da proteção integral. Então, isso significa dizer para vocês que o sistema de tutela dessa categoria de pessoas é da proteção integral. Então, por exemplo, se você tiver uma questão de prova em que, eventualmente, você tenha dúvida com relação à assertiva, com certeza, aquela assertiva que trouxer algo trabalhado com a questão da proteção integral é uma assertiva que dificilmente estará incorreta. Por quê? Porque esse é o sistema pelo qual o Brasil adota, regulamenta as questões referentes à proteção da criança e do adolescente. Tudo bem? Então, veja que a criança e o adolescente no Brasil possuem esse sistema de proteção, e esse sistema ele é um desdobramento dos direitos humanos, é óbvio. Então, nós trabalhamos no plano internacional com a proteção dos direitos humanos. E veja, cada categoria de grupos vulneráveis são tutelados de forma específica nos seus países de origem. Então, por exemplo, ECA para o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso para o Idoso, Lei Maria da Penha para a mulher em estado de vulnerabilidade, e assim sucessivamente. Vejam que todas essas são vertentes dos direitos humanos. Maravilha? E aí, veja, o artigo 2º da Lei do ECA traz para nós a definição de criança e de adolescente. Então, veja, criança é aquela pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos, tá? Então, criança, aquela que tem até 12 anos de idade incompletos. E o adolescente? Adolescente é aquela pessoa que tem 12 e 18 anos de idade. Perfeito? E aí, veja, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, que foi o que nós conversamos. Então, veja, criança até 12 anos incompletos, adolescente de 12 a 18 anos de idade. Então, 18 anos completos, tá? Agora, para fins de direito penal, crimes que a gente vai estudar depois, veja, o adolescente, quando ele completa os 18 anos, então, quando ele tem 18 anos, se eventualmente ele pratica uma conduta descrita na lei penal, esse adolescente de 18 anos estará praticando um crime.
Tudo bem? Então, nós não podemos também confundir questões de direito penal com as questões do ECA, perfeito? Então, se eu tenho um adolescente que tem 18 anos, ele ainda é sujeito de direitos em razão do que o ECA estabelece, porém, se ele pratica uma conduta descrita na lei penal, este adolescente estará praticando um crime. Tudo bem? E aí, veja, para além da criança e do adolescente, nós já sabemos que temos também o Estatuto da Juventude, que trabalha com o jovem, ou seja, aquela pessoa entre 15 anos completos e 29 anos. Então, cuidado com esse detalhe do Estatuto da Juventude, tem sido muito cobrado nas provas. E aí eu trouxe aqui para vocês, né, um quadrinho. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo aqui no YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer as potencialidades e conhecer o nosso produto do site Lá Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula até o final? Aliás, você quer fazer o nosso super curso focado no Instituto Federal da Bahia, super competitivo, nós temos diversos cargos, temos curso de conhecimentos básicos e gerais para todos os cargos, assistente de administração, técnico de assuntos educacionais, assistente aos alunos, técnico em contabilidade, contabilidade, cursos completos, cursos muito competitivos. É muito simples, é só você entrar em contato com uma das nossas atendentes aqui da Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês no site Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.